Seleção belga de futebol, a Bélgica, é a forte candidata a ser primeira colocada do grupo G da Copa de 2026 e é uma das seleções que pode chegar pelo menos até umas quartas de finais. A seleção da Bélgica, que desde 82 vem disputando todas as Copas, chegou em quarto lugar em 86, perdendo para a França a decisão do terceiro lugar, e em 2018 foi o terceiro colocado, ganhando da Inglaterra a decisão do terceiro lugar, depois de ter eliminado quem? O Brasil, num show de De Bruyne, de Lukaku, de Hazard, do goleiro Courtois, a melhor geração belga da história. A seleção belga de futebol representa a Bélgica nas competições de futebol internacional da FIFA e é organizada pela Royal Belgian Football Association. Tem os apelidos de Rode de Vils, Diables Rouges, Rotentefu, Diabos Vermelhos, ou New Netherlands, Nova Holanda. Fica ali nos Países Baixos também. Material esportivo é Adidas, essa daqui é da Copa de 2022. O treinador é o Rudi Garcia, francês. Capitão é o Tielemans. Maiores participações com a camisa belga: Vertonghen com 157 jogos. E o maior goleador é o Lukaku com 89 gols, né, galera? Os títulos da Bélgica é a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1920. Se um dia a FIFA juntar tudo, a Bélgica é campeã mundial. Esse título aí, certo, galera? Títulos de base: Eurocopa Sub-19 em 77. Campanhas de destaque: terceiro lugar da Copa de 2018, quarto lugar em 86, vice-campeão da Euro em 80, terceiro lugar em 72 e medalha de bronze das Olimpíadas de 1900. Bom, Copas do Mundo: disputou a primeira Copa em 1930 no Uruguai, ficou na primeira fase. É um dos países que ajudou a fundar a FIFA também. 34 primeira fase, 38 primeira fase. Aí voltou em 54, ficou na primeira fase. Voltou em 70, ficando na primeira fase. E depois de 82 para cá, como eu já falei, foi em segunda fase em 82, quarto lugar em 86, oitavas de finais em 90, oitavas de finais em 94, aquela geração que tinha o Preud'Homme no gol, antes era o Pfaff, tinha o Schifo, grandes jogadores belgas aí. Primeira fase em 98 e oitavas de finais em 2002, quando perdeu para o Brasil. 2006, 2010 a Bélgica não foi, falei besteira aqui. Voltou em 2014, perdeu para a Argentina nas quartas de finais na Copa realizada no Brasil. Terceiro lugar em 2018 e 2022 ficou no grupo na primeira fase, perdendo a vaga para a Croácia e Marrocos. Só ganhou do Canadá. Então é isso aí, galera. A Bélgica vem forte para a Copa do Mundo, se classificou bem na primeira fase das eliminatórias da UEFA e, para mim, além de candidata a primeiro do grupo, é uma seleção que pode chegar longe, sim, dependendo dos chaveamentos. Tamo junto, Diabos Vermelhos! O G da Copa do Mundo, que tem Egito, Nova Zelândia e Bélgica, e a seleção iraniana, o Irã, envolvido nas polêmicas aí depois dos ataques americanos e israelenses. Irã não vai para a Copa, graças a Deus foi confirmado, ou graças a Alá, porque seria muita sacanagem um país que foi atacado, que teve tantas pessoas mortas, não poder ir disputar a Copa do Mundo, que é sediado no país que o atacou. Políticas à parte, graças a Deus que vai estar na Copa a seleção iraniana de futebol, que representa o Irã nas competições de futebol da FIFA, pela Federação de Futebol da República Islâmica do Irã. É uma dos principais selecionados do esporte na Ásia. A Federação Iraniana foi fundada em 1920 e desde 1945 é membro da FIFA. Os torcedores iranianos são loucos por futebol e quase todos os expatriados estão sempre dispostos a viajar onde quer que seja para torcer com a amada Team Melli, equipe nacional, que tem esse apelido, e também tem os Leões Persas, Shirihai e Shazedagan, os príncipes da Pérsia, e por último Yuzepalagan, os guepardos, que é o animal símbolo do Irã. Inclusive essa camisa linda aqui da U-Sport de 2014. Material esportivo agora é da Meroy. O treinador é Amir Ganeloei. Capitão é o Jahan Baksar. Maiores participações: Javad Nekohan. Melhor marcador, Ali Daei, que até há poucos anos atrás era o maior artilheiro de seleções. Quem que passou ele? Papai Cris, pela seleção de Portugal. Em 78 o Irã fez sua primeira participação em Copas, perdendo 2 dos 3 jogos na fase de grupos. Depois voltou em 98, teve aquele jogo histórico com os Estados Unidos, onde teve aquela troca de buquês de flores, onde aquela relação que sempre foi conturbada entre as diplomacias dos países ali no futebol ficou de boa, né? Depois o Irã voltou a jogar a Copa
de 2006 e a de 2014 aqui no Brasil. Depois, em 2018, pela segunda vez consecutiva, o Irã participou de uma Copa. Agora classificou-se nas eliminatórias asiáticas na primeira fase com uma campanha irretocável. Foi uma das melhores seleções de todas as eliminatórias. Então vamos lá. Desempenho em Copas do Mundo. Primeira participação, 78, eliminado na primeira fase. Em 82 ele desistiu. Eliminado na primeira fase em 98, quando voltou. Em 2006 também na primeira fase. Em 2014, em 2018 e em 2022. A quarta Copa seguida que os iranianos vão jogar. Desempenho em Copas da Ásia. Campeões em 72, 76 e última grande campanha foi chegar à semifinal em 2019. Então é isso aí, são 3 Copas da Ásia, uma Copa AFC e OFC junto com a Oceania e uns Jogos Asiáticos de 1974. A seleção iraniana que chega envolta em muitas polêmicas para a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. E poderemos ter Irã e Estados Unidos na segunda fase, hein? Tamo junto, valeu, Império Persa. Seleção do Egito, maior campeã da Copa Africana de Nações, a seleção de Mohamed Salah, seleção que briga aí talvez até pelo primeiro lugar do grupo com a Bélgica, mas em segundo acho que é certeza. Duvido que o Egito classifique-se em terceiro. A seleção egípcia de futebol representa o Egito nas competições de futebol da FIFA, é também filiada à Confederação Africana de Futebol. Seu apelido são os Faraós, Associação Egípcia de Futebol. Treinador Hossam Hassan, material desportivo Puma. Maiores participações com a camisa é de Ahmed Hassan e o Hossam Hassan é o maior artilheiro. O capitão é Mohamed Salah. Egito em Copas do Mundo, disputou a segunda Copa do Mundo em 1934, chegando às oitavas de final. Depois foi voltar só em 1990, onde parou na fase de grupos. 2018, a primeira Copa que Salah jogou, parou na fase de grupos e agora volta também. Fez uma ótima campanha nas eliminatórias, classificando-se em primeiro na primeira fase. Copa de Nações Africanas, campeão em 57, 59, 86, 98, 2006, 2008 e 2010. Sua última melhor classificação foi vice-campeão em 2021. Copa das Confederações, 99, fase de grupos, 2009, fase de grupos. Então são 7 títulos de Campeonato Africano das Nações e uma Copa das Nações Árabes. É uma seleção fortíssima no continente africano, que tem grandes clubes também, né, do futebol mundial, uma torcida muito fanática. E o grande artilheiro, o grande craque ídolo, Mohamed Salah, para cima, Faraós. Para finalizar o grupo G, a Nova Zelândia, né? Seleção mais fraca do grupo, a seleção mais fraca das 48 seleções que estão na Copa do Mundo pelo ranking da FIFA, a seleção que representa a Oceania, não joga desde 2010 e pela primeira vez, agora com vaga direta da Oceania, se classificou sem precisar ir para a repescagem. A seleção neozelandesa de futebol representa a Nova Zelândia nas competições da FIFA. São conhecidos também como All Whites, uma referência à cor do seu uniforme principal, que é todo branco. Controlada pela NSZF, a seleção participou de 2 edições da Copa do Mundo, uma em 82 e a outra em 2010, que foi sediada na África do Sul. Em 2010, a Nova Zelândia marcou seu primeiro ponto na história das Copas ao empatar com a Eslováquia. Mesmo não sendo tradicional no futebol, a Nova Zelândia é considerada a melhor seleção de futebol da Oceania. Em 2010, empatou com a Itália também, 0-0, e saiu invicta da Copa. A Espanha, que foi campeã, perdeu o primeiro jogo contra a Suíça, mas a Nova Zelândia não perdeu, foi a única seleção que saiu invicta da Copa. Os All Whites, todos brancos, Kiwis, da New Zealand, material esportivo Puma, treinador Darren Bazeley, capitão Christian Wood, que é o maior artilheiro com 46 gols da história da Nova Zelândia, e o jogador com mais participações é o Ivan Vicelic. Bom, galera, provavelmente vai ficar em último do grupo, certo? Não tem muita trajetória no futebol internacional, tem uma Copa das Nações da Oceania 6 vezes, 6 vezes, 73, 98, 2002, 2008, 2016, 2024 e uns Jogos do Pacífico em 2019. Desempenho em competições oficiais. Só jogou a Copa do Mundo 2 vezes, ficou na fase de grupos em 82 e em 23º na classificação geral, penúltimo. E em 22º em 2010, uma Copa que tinha 32 seleções, até
até que não foi tão mal e terminou invicta. De agora em diante, provavelmente com esse aumento de número de seleções, 48, talvez vai subir para 64, Nova Zelândia provavelmente estará em todas as Copas de agora em diante, pois é muito mais forte do que suas outras adversárias na Oceania. Tamo juntos, All White!